Snow. Ensinamentos da Estrela Clareza. Meu nome é Snow. Eu estou feliz em falar com vocês. Eu venho contar uma história. Esta história está profundamente ligada à história do meu povo, ao que eu fui em uma encarnação há algum tempo sobre esta terra. O meu povo, como muitos povos que não experimentaram de forma tão dramática, neste momento, pelo menos, o esquecimento como acontece no Ocidente, como todos os povos indígenas, nós já sabíamos, desde ainda há algum tempo, manter a comunhão com o Grande Espírito e os seus elementos. Porque os elementos da Terra, que nos constituem, quando estamos aqui presentes neste mundo, são os cavalos do Grande Espírito. Hoje, vocês sabem, mesmo os povos nativos perderam, a maior parte deles, esta conexão com o Grande Espírito que retorna agora a grandes passos, conforme anunciado pela maioria dos nossos xamãs, dos nossos médiuns. O que está chegando, nós, os índios, nós chamamos de despertar do Grande Espírito, marcado pelo despertar da Terra, pelo canto da fênix que firma o fim do esquecimento. Os elementos são os cavalos do Grande Espírito e, eles já entoam, sobre a Terra, o fim do esquecimento. O nosso corpo pertence a esta Terra. Desde que nascemos, nós somos compostos pelos cavalos do Grande Espírito. Esses cavalos, há algum tempo, especialmente desde que o tantã da Terra soou, começaram a se movimentar. Vocês os nomeiam, aliás, no Ocidente, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O corpo de carne é constituído desses 4 cavalos e, eles estão começando a se movimentar. Então, é claro, os mais eruditos do que eu, falaram-lhes desses primeiros movimentos dos cavalos, dos elementos, em vocês. Muitos de vocês vivenciaram a realidade ou as primícias disso, mas, hoje, o Grande Espírito deu um impulso a esses cavalos para preparar o despertar da fênix, o retorno do Grande Espírito, seja qual for o nome que lhe dermos, segundo os nativos ou segundo os do Ocidente. O que a natureza deixa-se ver, um pouco por toda parte sobre a terra. Os cavalos que disparam também em vocês. Os 4 elementos, como vocês os denominam, tornam-se cada vez mais ativos, deixando-se viver, neste corpo, nesta carne, coisas incomuns para vocês, mas que, desde ainda há algum tempo, para os nativos, eram habituais. Nós acompanhamos a Terra, nós acompanhamos os seus ritmos, nós acompanhamos os seus elementos. Não havia, para nós, qualquer separação entre este corpo e os elementos da natureza que constituíam este corpo. Desde tempos não tão antigos, e durante o tempo, ainda, em que eu estava encarnada no meu povo, nós podíamos ser o vento, o fogo, a terra e o ar. Simplesmente porque nós estávamos conectados, como vocês dizem, com o Grande Espírito. O que vocês sentem no seu corpo, o que percorre a consciência, é exatamente isso. Então, sejam quais forem os nomes, quer chamem isso de energia, de centros de energia, ou de qualquer outra coisa como, por exemplo, o canal de comunicação conosco, tudo isso resulta da ação conjunta dos elementos, mas dos elementos que despertaram, em vocês, assim como eles despertaram sobre a Terra. E os elementos, já faz algum tempo, estão se acelerando, eles se tornam cada vez mais impetuosos. Então, para aquele que está convencido de ser apenas este corpo, isso é um perigo e o perigo pode vir da água, do fogo, da terra e do ar. Os 4 elementos, os 4 cavalos, estão cantando. Eles cantam o retorno do Grande Espírito. O ar torna-se potente. A água cobre as terras e o fogo queima a madeira e a terra se expande. Este é o apelo do Grande Espírito. Então, é claro, aqueles que não percebem o Grande Espírito neles, e os cavalos que estão em movimento, chamam isso de catástrofe. Não há qualquer catástrofe para aquele que está conectado com os elementos. Isso é apenas a transformação normal que está em ressonância direta com o retorno do Grande Espírito. Os povos nativos, onde eles estiverem sobre a terra, sentem isso. Vocês ocidentais, abertos, vocês sabem disso.
Aqueles que duvidam, ainda estão em dúvida. E aqueles que não suspeitam de nada, irão duvidar até o último momento, pois os seus olhos não podem ver, pois os seus corpos não podem sentir, enquanto os 4 elementos não se reunirem, perto do grande Espírito, transportados pelo éter. Naturalmente, a Terra e os elementos apenas estão começando. Eu sei que, há algum tempo, o comandante dos anciãos, NDR, Ivanov, lhes falou dos vulcões, da água, dos ventos e da terra. Tudo isso acontece diante dos seus olhos, se vocês sentirem isso. Tudo isso se relaciona com a sua consciência, se vocês estiverem em um território afetado ou se vocês receberem as informações de alguma maneira. Mas o corpo carnal do ser humano é feito de tal modo que a sua consciência o direciona em um sentido ou em outro, e se essa consciência não quiser ver, ela não irá vê-lo, até o momento em que os 4 cavalos forem reunidos. E isso está em andamento. Vocês chamam isso de sinais, aqueles que veem, aqueles que duvidam. Nós já cantamos o retorno do grande Espírito, a mudança dos elementos, a mudança da terra, a mudança do céu e do ar, a mudança da água e do fogo. O que acontece neste corpo de carne, vocês podem qualificá-lo por um dos cavalos ou um dos elementos. Há o fogo, a água da terra ou a água do céu que flui em vocês, que se aproxima de vocês. Há o ar que circula ao redor de vocês. Há o fogo no eixo central deste corpo, no peito ou no ventre ou na cabeça, ou nos 3. E isso está perfeitamente de acordo, pois nós somos constituídos, quando estamos nesta carne, da mesma natureza que a terra. O grande Espírito começou a se fazer sentir. Os elementos despertam, sobre a terra como em vocês. Então, é preciso estar à escuta, porque a um dado momento, quando os elementos se colocarem em movimento, vocês não podem diferenciar entre este corpo e o corpo da Terra. Vocês são a mesma realidade. Então, o que se eleva dos vulcões, eleva-se em vocês. A água que se instala sobre a Terra é a água que cobre vocês. E isso é o mesmo para os 4 cavalos, esses 4 cavaleiros. A partir do momento em que vocês tomarem consciência do que acontece em vocês, ou que vocês tomarem consciência também do que acontece sobre a terra, quer seja com alegria ou pavor, nada muda, porque vocês constatam que, naquele momento, pouco a pouco, a impressão de estarem separados da natureza, dos elementos, de tudo que vive sobre a terra, vai desaparecer. Se o vento se erguer, de maneira mais tempestuosa do que antes, ele se ergue também em vocês. Tudo isso para dizer-lhes que a separação artificial entre o que está dentro e o que está fora, vocês irão vivê-la, assim como o seu desaparecimento. Alguns anciãos já lhes falaram dos véus. Eu lhes digo que os elementos que estão visíveis para vocês, porque vocês os vivem ou porque vocês ouviram falar, são vívidos também em vocês. Vai chegar um momento em que vocês serão o vento, vocês serão o ar, vocês serão o fogo, e vocês serão a terra, levando-os, necessariamente, a não mais separar vocês do resto. O grande Espírito envia os seus cavalos como uma última advertência. Esta advertência não é nenhuma catástrofe, nenhum castigo, mas vem agitar o que não tinha sido ainda agitado em vocês. O fogo da terra é também o seu fogo. A água que muda de lugar também em vocês. O que vocês observam ou disso que vocês ouvem falar, ou o que vocês vivem no território onde vocês estão, ocorre exatamente da mesma maneira, em vocês. Em breve, vocês não poderão nem ignorá-lo, nem negá-lo, pois vocês irão vivê-lo. Os véus sobre os cavalos desapareceram, como eles desapareceram em vocês. Se vocês forem liberados, a terra é liberada. A carne da terra está mudando. O céu da terra está mudando. O seu céu está mudando. A sua terra está mudando. Tudo o que vocês podem viver neste corpo, é vivido sobre a terra. Não é somente uma analogia ou uma ressonância, é a mesma coisa. Não há diferença e isso, se vocês não o viverem, vocês irão vivê-lo.
Quanto mais os cavalos acelerarem o seu movimento, a sua manifestação, vocês irão constatar que, mais, este corpo acelera, ele também. O que vocês chamam de vibrações são as mesmas, para a natureza, como para vocês. Do mesmo modo, há irmãos e irmãs que vivem isso da mesma maneira. No momento, há territórios que o vivem, e há irmãos e irmãs que não o vivem, e há territórios que não o vivem. Neste país, vocês estão em um território onde os cavalos ainda não aceleraram realmente, mesmo se vocês estiverem adiantados, para alguns de vocês. Mas há um momento em que, quando o apelo do céu soar, tudo isso vai se igualar. E o efeito dos cavalos, dos elementos, não será mais o mesmo, segundo o que vocês prepararam ou não prepararam. A única preparação agora é, sobretudo, estarem abertos ao grande Espírito. Isso não é para refletir ou para preparar as circunstâncias exteriores em relação aos cavalos, mas, sim, para preparar os seus cavalos para vocês, porque são vocês que os conduzem e a melhor maneira de conduzi-los é deixá-los agir. Quando essa ressonância for se instalar, vocês irão constatar, como o meu povo pôde constatá-lo, em tempos não tão remotos, que vocês também são o fogo, assim como a terra, como o ar e como a água, sem qualquer dificuldade. Se vocês deixarem os cavalos agir, se vocês deixarem os emissários do grande Espírito trabalhar, eles irão transformar, do mesmo modo, a sua terra, como a terra da terra, o seu corpo. Assim como a árvore não pode resistir ao fogo, assim como a terra não pode resistir à água que se instala sobre ela, vocês também, vocês não podem resistir. Somente aquele que se opõe ao grande Espírito acredita que pode resistir à investida do grande Espírito. Isso tem apenas um tempo e este tempo está concluído. O apelo da fênix, o apelo da terra, o apelo dos cavalos, está em vocês. Se vocês viverem isso, não haverá mais interior ou exterior. Vocês serão e vocês irão se tornar aquilo que vocês são, o grande Espírito. Tudo o que estiver separado, dividido, não poderá ser mantido, em vocês, como ao redor de vocês, pelos irmãos e as irmãs, como pela própria terra. Um ancião lhes disse: haverá uma nova terra e novos céus. Ninguém jamais lhes disse que essa nova terra e esses novos céus seriam uma arrumação, mas é, sim, algo de novo, totalmente. Do mesmo modo que os elementos que estão trabalhando em vocês fazem-nos descobrir algo de novo. O que vocês são, no grande Espírito, não é mais condicionado pelo medo, pela ausência do grande Espírito. Então, como eu disse nas minhas poucas intervenções anteriores, vão para a natureza, afastem-se, mesmo que por alguns momentos, do que foi fantasiado pelos irmãos e irmãs privados do grande Espírito. Vão para o que é natural, que isso seja no que entrar no seu corpo, porque esse corpo não precisa de coisas transformadas pelo pensamento de ninguém. O alimento natural, menos processado, é o que lhe será conveniente. Busquem a madeira, porque a madeira da floresta já encontrou a totalidade do Espírito. Busquem a companhia de água, porque a água também recebeu o seu batismo do alto. Desfrutem, o máximo que puderem, do que a natureza lhes oferece, aí onde vocês estiverem. Isso irá lhes permitir uma melhor harmonização e uma melhor sincronia com o que a natureza tem para dizer-lhes, para dar-lhes, porque ela também vive os 4 cavalos. A natureza não resiste ao grande Espírito. O ser humano, ele resiste. Então, eu sei que outras estrelas e outros anciãos deram-lhes os sinais para observar, a fim de saber se tal irmão ou tal irmã pode ressoar com vocês. Não questionem isso com a natureza, porque ela irá ressoar, necessariamente, com vocês, a partir do momento em que vocês deixarem os seus cavalos, já modificados, agirem em vocês. Peguem o orvalho da manhã sob os seus pés, porque a onda da vida e a graça, como vocês nomeiam, já estão aí. Não se esqueçam do sol e do céu. Voltem o seu olhar para outros lugares do que para suas preocupações, durante alguns instantes. Olhem para o céu à noite. Olhem para as nuvens, porque elas levam os cavalos.
Olhem para as cores, porque olhando para elas, vocês irão transcender o que vocês olham e vocês irão começar a comungar, também, com os elementos na natureza. Isso irá reforçar a sua capacidade para se comunicar, pelo amor, conosco e com os irmãos e as irmãs que se voltam, eles também, para o grande Espírito. A natureza, mais do que nunca, é a sua ajuda. Eu diria mesmo, para muitos, o seu bálsamo, porque tudo que vem da terra acolheu, em si, a liberação da terra, quer sejam os alimentos que não foram modificados, quer seja a madeira, as águas e até mesmo o que vem da terra, as pedras e os cristais. Há sempre algo para vocês na natureza, e muito mais do que antes, agora que os cavalos estão em ação. Lembrem-se disso nos momentos em que a dúvida, o medo, a cabeça, se manifestarem e puderem impedir de estarem conectados com o grande Espírito. Tudo está aí, na natureza, e tudo estará aí cada vez mais facilitando, tudo ali estará cada vez mais vivo. Voltem-se para ele, ele irá se voltar para vocês. Pois os cavalos da natureza irão, ao entrar em contato com vocês, fazer desaparecer o que é justamente o responsável pelo medo, a diferença que vocês fazem entre vocês e o exterior. É graças à natureza que vocês terão maior chance de viver que não há interior e nem exterior, preparando-os para o grande Espírito, assim como para a nossa presença ao seu lado. E isso vai facilitar ainda a sua capacidade para nos sentir e para nos viver. A ajuda está na natureza. Ela não está nas imagens projetadas das suas telas. Ela está nesse contato, direto e íntimo, que vai deixar-se viver que vocês são a árvore, a água, o sol, o céu, as nuvens, tudo ao que vocês prestarem atenção, desde que vocês olharem isso com todo o seu ser. O grande Espírito já está aí. Os elementos da natureza estão transformados e eles estão um pouco adiantados em vocês. Sirvam-se disso, porque a natureza irá facilitar todo o resto em vocês. Eu não lhes peço, nem aconselho, para viverem na natureza, é claro, mas para vocês ali mergulharem. E peçam ao grande Espírito, aos 4 cavalos, aos elementos, para entrarem em vocês e vocês irão eliminar esta separação fictícia, vocês irão eliminar todas as barreiras, vocês se tornam permeáveis e vocês irão para a transparência. Isso irá cultivar, em vocês, a humildade e a simplicidade e vai deixar-se, se este ainda não for o caso, viver o batismo da água e do fogo, neste corpo. Mais do que nunca, o céu, a terra, os elementos, são a sua ajuda. Mais do que nunca, se vocês superarem o olhar exterior, mesmo no excesso desses elementos, vocês irão encontrar a força e o amor. Se vocês consagrarem 5 minutos, se vocês não tiverem esse tempo, pelo menos, achem-no, a fim de olhar para algo na natureza, para algo na terra, para algo no céu, vocês vão sentir bem depressa, os efeitos. Assim como durante a liberação do sol, os anciãos, alguns deles, disseram-lhes para olhar para o sol, para colocar-se na frente do sol. É o mesmo para o que acontece sobre a terra, agora. Os locais onde os 4 cavalos estão mais ativos, fora desse território, são elementos importantes do apelo da Fênix de Maria, para esses povos. Eu retomo uma expressão do comandante dos anciãos, NDR. Ivanov. O que o olhar exterior pode por vezes chamar de morte, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Lembrem-se disso. A natureza vai lembrá-los de maneira forte e evidente. A natureza não é um inimigo, ele é sua aliada, o que quer que ela diga, o que quer que ela faça, porque no fogo mais intenso, na tempestade mais intensa, na inundação mais intensa, no tambor mais estridente da terra, há o que é necessário para abrir o espírito. O mais importante está aí. Então, é claro, se vocês permanecerem no olhar exterior, o olhar exterior apenas vai ver nisso um dilúvio, um apocalipse, no seu sentido trevoso. Mas se vocês aceitarem escutar a natureza no que ela tem a lhes dizer, isso será tudo, exceto isso. Qual olhar vocês colocam? Disso irá resultar a facilidade, deste corpo que vocês habitam, de viver o que pedem os elementos.
Aproveitem, nesses tempos, no seu território ou em outros lugares, as mudanças ou acelerações, quer seja da água, da própria terra, do ar ou do fogo. Pois o que se manifestar no seu território, irá se manifestar no seu corpo. E o que se manifesta no seu território, em relação aos cavalos, tem algo a dizer-lhes, de essencial. Não é por nada se o fogo estiver mais forte em alguns territórios, enquanto a água estiver mais forte em outros territórios. O território onde vocês estão tem o que falar para vocês. Ele tem que entregar alguma coisa e entregar a vocês mesmos. Se vocês estiverem atentos, ele vai dizer: não fiquem assustados, seja qual for o cavalo que se manifestar a vocês, aí onde vocês estão, mas ouçam-no. Se o céu ribombar em cima de vocês, não tenham medo dos relâmpagos. Se a água cobrir o solo, não temam a água. Se o seu fogo queimar os seus bosques, não temam o fogo, mas ouçam o que ele tem para lhes dizer, porque a mensagem é para vocês, aí onde vocês estão, e se vocês a escutarem, naquele momento vocês irão viver, real e concretamente, que não há interior algum, nem exterior, que vocês estão em casa, por toda parte. Isso é por fim, definitivamente, ao isolamento e ao sofrimento. Naturalmente, isso é possível também com os nossos irmãos e nossas irmãs que se voltaram para o grande Espírito e que vivem os seus sinais, que vocês conhecem. Voltem-se para eles, do mesmo modo que vocês podem voltar-se para nós. Nós estamos aí para isso. Não façam diferença entre nossos irmãos e nossas irmãs que estão em um corpo, e nós, daqui onde estamos, e a natureza. Aí onde vocês estão, vocês são nutridos pelo céu e pela terra daí onde vocês estão. Aceitem ver e alimentar-se das modificações dos elementos que ocorrem aí onde vocês estão. Não há que se preservar disso, não há que evitá-lo, mas, sim, que recolher a mensagem do lugar em que vocês estão. Porque, se vocês aceitarem esta mensagem, então, o grande Espírito estará aí. Da sua capacidade para se comunicar, para comungar com a natureza, daí onde vocês estão, vocês vão sair abertos em paz. Isso é muito fácil, isso não requer uma cogitação, isto não requer uma compreensão, mas, sim, um mergulho no que os cavalos têm para dizer-lhes. Lembrem-se. A madeira, a água, o fogo, a terra, o ar, os animais, já vivem a movimentação dos elementos e, aliás, alguns irmãos animais que nos deixam, eles reencontram o que eles são. Não vejam isso, aí, tampouco, com um olhar exterior, como algo de catastrófico, porque o seu olhar exterior está falsificado. Se vocês chegassem a penetrar na essência dos golfinhos que deixam a terra, vocês iriam perceber a sua imensa alegria, e não um sofrimento. Mais uma vez, tudo depende do olhar, exterior ou interior, aquele da cabeça ou aquele do coração. E o coração não diz, de qualquer maneira, a mesma coisa que a cabeça. Cabe a vocês viverem essas experiências, cabe a vocês decidirem isso e cabe a vocês verem a verdade no coração, e não somente segundo as aparências que se deixam ver. A terra e o sol estão liberados. Vocês estão liberados. Vocês estão regenerados, ressuscitados, como diriam alguns. Novos céus, uma nova terra. E agora? O grande Espírito e a terra entraram em acordo. Da mesma forma que os elementos entraram em acordo com vocês. Quer vocês estejam fechados ou abertos ao grande Espírito, nada muda. O céu, o grande Espírito é o mesmo para todos, e os efeitos da sua luz, do seu sopro vindo do cosmos, é o mesmo para cada um, agora. Certamente, o olhar da cabeça vai falar sobre algo que não é normal. Mas o olhar do coração sabe que isso é normal e até mesmo indispensável. Cabe a vocês decidirem onde vocês se colocam. Vocês vão seguir aqueles que têm medo e que contribuíram para afastar o grande Espírito. Ou vocês vão ouvir o que nós dizemos a vocês, o que lhes dizem os seus irmãos e as suas irmãs no coração? O que lhes diz a natureza? O acontecimento é o mesmo, mas a mensagem recebida é diferente.
Isso existe unicamente no que vocês creem ser, no que vocês pensam, na cabeça. Se vocês deixarem o vento, o ar, o fogo e a terra agirem, na natureza, bem, vocês vão ver que, bem depressa, isso vai mudar. O que eu lhes digo, neste dia, não poderia ter sido dito há 6 meses atrás. Era preciso que a onda da vida, precedente do centro da Terra, chegasse, não somente em vocês, mas à superfície da Terra, e penetrasse, de alguma forma, na natureza. Isso foi realizado e será cada vez mais fácil a partir de amanhã. Não se esqueçam disso. Vocês irão constatar, por si mesmos, a verdade do que eu lhes digo e do que as estrelas me encarregaram de lhes dizer, porque eu sou aquela, com a minha irmã Nuis, que conhecemos melhor a Terra, na sua essência e na sua vida. Eu não posso lhes dizer nada de melhor senão para vivê-la, para experimentá-la. Façam isso, sem pensamentos prévios, sem nada pedirem além de estarem imersos, e vocês vão ver. A água não é mais a mesma. A terra não é mais a mesma. O fogo já não é o mesmo. E o ar, também não. O grande Espírito os insuflou com algo que estava perdido e que foi encontrado. Então, vivam e vocês vão ver. Não há diferença, para viver isso, entre um irmão e uma irmã de um povo nativo, hoje, e um ocidental, entre um citadino e um camponês. É preciso ainda que o citadino vá até lá. É preciso ainda que o camponês se volte realmente para a natureza e mergulhe nela. Mas todos vocês têm a mesma possibilidade de nela emergir e de ver, com o coração, o que vai acontecer. À noite também, os raios do grande Espírito são mais fáceis de viver, porque o Sol está do outro lado. Então, os raios do cosmos estão, naqueles momentos, muito mais intensos. Vocês irão constatar, aliás, que durante a noite acontecem coisas cada vez mais marcantes, e os que não dormem constatam que esse corpo de carne põe-se a tremer, a manifestar coisas que não estavam aí antes, muito mais à noite. Aproveitem. Vivam isso. Mas nenhuma dúvida poderá, então, invadi-los. Aí está o que eu tinha que transmitir para vocês. O grande Espírito, seja qual for o nome que vocês derem a ele, vocês, a fonte, o próprio absoluto, os elementos, tudo isso está no lugar, a partir de amanhã. Eu os convido então a fazer a experiência, assim que o manto azul da graça for, na totalidade, colocado sobre a terra e sobre vocês. Eu sou os nove. Que o grande Espírito tranquilize vocês. Fiquem em paz e, então, eu os abençoo em nome dele. Eu lhes digo até mais tarde. Obrigada. Mensagem atemporal.